falar um pouquinho desse conceito, né, de entender um pouquinho essa teoria por trás de tudo isso. É a capacidade de gerenciar as emoções, né, e os comportamentos de acordo com as demandas da situação. Cada situação vai exigir da gente um comportamento, uma regulação. A gente não percebe, mas a gente faz regulação emocional o tempo todo. Nesse exato momento, vocês estão regulando a atenção de vocês, o dia de vocês, o sábado de vocês que está todo pela frente, o tanto de coisa que vocês têm que fazer, o ambiente no entorno, a postura no corpo, a necessidade, a vontade de ficar aqui atenta e ao mesmo tempo, né, a atenção vai ali, vai aqui, a gente não consegue. A gente está fazendo todo esse controle. E também a nossa capacidade de nos acalmarmos quando estamos chateados. Além disso, de sermos flexíveis para a mudança em uma expectativa ou rotina. Eu tenho expectativa de que o meu sábado vai ser ótimo, que eu vou poder sair com a minha família para a gente ir no clube. Ó, acordei de manhã, tá maior temporal. Ninguém avisou que ia chover tanto. O clube está cancelado. A expectativa foi totalmente frustrada. Eu preciso de me manter, né, é, em equilíbrio para decidir sobre o que fazer com essa situação. O que é que eu vou arranjar para esse dia? O que é que eu vou adaptar para a minha rotina nesse momento? Isso exige essa autorregulação. Isso significa que seu filho pode manter o foco em seu objetivo, mesmo que haja mudanças internas e externas. Então, assim, o meu objetivo era descansar no sábado. Não importa que tá chovendo e que não vai dar para ir no clube, eu vou, sei lá, vou assistir um filme, fazer uma pipoca e vou continuar nesse meu objetivo. Eu não vou deixar que a chuva estrague. Eu tenho essa capacidade de autorregulação. O autocontrole, regulação, leva tempo. Se você é pai ou mãe de uma criança, birras e grandes sentimentos fazem parte disso, fazem parte da nossa vida. Toda mãe vai passar por essas adaptações. Numa criança com desenvolvimento normal, isso vai acontecer birra, crise, contrariedade, do mesmo jeito, mas vai amadurecer. Com transtorno do desenvolvimento, esse amadurecimento vai se dar com altos e baixos, e às vezes com grandes lacunas. Ela se desenvolve ao longo dos anos. Alguns dizem que o cérebro é totalmente adulto aos 24 anos. Geralmente, as maiores mudanças ocorrem entre 3 e 7 anos. E novamente, tá vendo, Lari, ó? E novamente na adolescência. Durante a adolescência, o cérebro se reconecta, especialmente nas áreas do córtex pré-frontal. Essa é a última região do cérebro a amadurecer. Então, assim, tá totalmente ligada à função executiva, né? Por que a regulação emocional é tão difícil para autista? Faz parte de uma estrutura do desenvolvimento que está alterado no autismo. Quando os bebês nascem, seus cérebros ainda não estão bem desenvolvidos. Nós podemos pensar que seus cérebros vão se desenvolvendo como se estivesse construindo uma casa. Eles estão aprendendo a desenvolver as chamadas habilidades de funcionamento executivo. Essas habilidades estão alojadas no córtex pré-frontal. Frequentemente, a regulação emocional e as habilidades de funcionamento executivas são vistas como entidades separadas. No entanto, essa capacidade de pensar e colocar a função executiva em ação está diretamente relacionada ao que sentimos e com que intensidade sentimos. Se nos tornamos desregulados em nossas emoções, nossas habilidades de função executiva serão prejudicadas. Então, ela faz parte, né, ela está relacionada com esse sistema de função executiva. Se a gente desregula, todo o sistema de função executiva fica prejudicado. Bom, e nesse momento a gente perde a nossa capacidade de resolver problema. E resolver problema chama vida, né? Porque o tempo todo nós estamos resolvendo problema. Porque a gente vive em comunidade. O que eu quero fazer não é a mesma coisa que o meu marido quer. O que eu gosto não é a mesma coisa que a minha filha gosta. As coisas que eu estou fazendo no dia a dia sempre vão exigir eu estou, sei lá, fazendo almoço. Eu preciso, sei lá, descascar batata. E aí
eu vou pegar a faca está sem corte, eu vou ter que resolver esse problema. Então eu estou lidando com problemas o tempo todo. E para lidar com problemas eu preciso de função executiva. E para a função executiva estar em perfeito funcionamento, ela precisa de regulação emocional. E quando a função executiva se desregula, o emocional também se desregula. Então elas estão totalmente conectadas. As funções executivas estão em 3 áreas, lembram, né? Memória de trabalho, flexibilidade mental e controle inibitório. E pode ser dividido no domínio de inibir, né? A troca sequencialmente, e sequenciamento, que é a transição, aquela história, né? Eu estou fazendo uma coisa e aí eu tenho que mudar, né? É, eu tô jogando videogame, aí eu tenho que parar o videogame para tomar banho para ir para a escola. Olha, são transições, sair do videogame, dirigir minha vontade para o parar do prazeroso ali do videogame, para tomar banho, que é uma coisa que eu nem gosto tanto assim, pelo menos não gosto de entrar. Depois que eu tô no chuveiro, eu não quero sair, mas até entrar eu não gosto. Aí eu tenho que me preparar o meu corpo para essa transição, e depois do banho para o almoço, do almoço para a escola, tudo isso são transições e é uma área também das funções executivas muito alterada. O controle emocional, né? Que é como regular as emoções, embora todas as crianças estejam aprendendo essa capacidade, algumas crianças lutam mais. Então, tem uma criança que é muito birrento. Sim, porque ele tem mais dificuldades nesse controle. Né? Porque nós somos diferentes. Isso não é privilégio só de autista. O seu estado emocional interno pode frequentemente mudar, resultando em comportamento raivoso, angustiado ou excessivamente excitável. Então, tantos fatores podem desencadear uma desregulação emocional. Pode ser o sensorial, pode ser uma frustração, pode ser ansiedade por algo que vai acontecer, ou pode ser o quando eu estou processando algo que aconteceu antes. Então, uma das autistas que eu converso, ela conta que o diálogo que ela tem com as outras pessoas, na hora não faz sentido nenhum, mas depois ela fica remoendo aquilo. Então, você imagina quando você discute com alguém, aí você chega em casa e fala assim: nossa, eu devia ter falado isso, isso, isso e isso. Na hora você não falou nada. Sabe aquela pessoa que é grossa com você, sem educação? Aí você fala: nossa, por que que eu não dei essa resposta? Nossa, por que que eu não falei isso? Por que que eu não. Depois que passa o tempo é que você está processando. Então, muitas vezes, essa desregulação emocional vai vir daí, de uma coisa que aconteceu na escola ontem e que a criança só está conseguindo processar agora. Ela está conseguindo perceber aquele diálogo, ou aquele bullying, ou aquela coisa que aconteceu, ela está processando agora. Aí você vai falar assim: nossa, Cris, mas não aconteceu nada. Aconteceu nada agora, visivelmente para você, mas aconteceu alguma coisa. E esse alguma coisa está vindo à tona agora. E ele está vindo à tona como a gota d'água num copo que está transbordando. E também, né, a memória de trabalho, né, aquela história, enquanto eu estou aqui fazendo essa apresentação, eu estou focada no horário, eu estou focada nas coisas que eu ainda tenho que falar e assim por diante. Planejar, organizar, autorreflexão, tudo isso faz parte da função executiva. E as emoções, elas assim, para a gente entender, né, que é um processo complicado, primeiro você tem que ensinar o seu filho a reconhecer que ele está é, alterado. Então, assim, a Mi, eu consigo perceber no olhar que ela está alterada. Né? Ontem mesmo a gente estava no ponto de ônibus e ela pensou que a menina estava com um negócio de bolinha de sabão. E assim, o jeito que ela olhou para o lado, assim, sério, o jeito que ela olhou para o lado, o jeito que ela moveu a cabeça dela, eu percebi que ela estava alterada. Eu já saí procurando para ver o que que era. E eu já percebi também logo que era uma canetinha que estava na mão da menina, que ela pensou que era um soprador de bolinha de sabão. E eu já falei na cara, falei assim: você tá nervosa. Filha, você tá nervosa porque você tá achando que aquela menina tá com uma coisa de bolinha de sabão, mas não é, viu? É uma canetinha. Não adiantou nada porque ela continuou achando que era um negócio de bolinha de sabão. Mas enfim, eu percebi e falei para ela: você tá nervosa. E aí a gente já tem estratégia para quando ela tá nervosa. Ela sabe que.
E aí ela tem que reconhecer que está nervosa, ela precisa identificar, você está o quê? Você está com fome? Você está cansada? Você está sensorialmente carregada? Você está ansiosa? Então, assim, identificar que emoção que é essa, ajustar essa emoção ao local. Então, assim, você está cansada, você está muito cansada. Vamos aproveitar que a gente está em casa, vamos botar um cobertor pesado no colo, ou um pezinho no colo, vamos relaxar, vamos sentar. Então, assim, a gente vai ajustar. Não, tá cansada, mas não tá em casa? Ai, já sei, vamos ali para aquele lugar, aquele cantinho ali, e vamos ficar ali um pouquinho, dar umas respiradas ali. Vamos sentar lá, eu sento lá com você. Então, assim, ajustar a demanda que está vindo. Ajustar significa processar o que está acontecendo, lidar com o que está acontecendo, comunicar, aprender a comunicar a emoção é algo que tem que estar no programa de toda mãe, né, de criança com autismo. A gente tem que ser um dos focos de trabalho. Você tem que ensinar o seu filho a comunicar a emoção. Depois que ele reconhece, depois ele identifica, ele precisa aprender a comunicar, né? E aí sim, ele depois que tudo isso acontece, ele consegue, né, ser capaz de regular. Ele vai regular o quê? Ele vai regular a duração dessa emoção e a intensidade dessa emoção. Isso é que é regular. Então, assim, eu tô com muita raiva porque o motorista do ônibus não parou para mim. O que eu vou fazer? Eu vou ficar gritando ali no ponto de ônibus 10 minutos? Não vou, né? Mas eu posso muito bem dar uma poxa vida, né? E sei lá, para quem é de palavrão, vai de palavrão, quem não é de palavrão, vai de murro na mão ou de, né, alguma coisa, mas é um segundo. Um segundo você expressou ali sua contrariedade, a sua raiva, numa intensidade que não chamou a atenção de ninguém, mas você fez a sua regulação, né? Você agiu. Então, você tem que ter esses elementos e eles estão todos interligados. Por isso que é tão difícil e por isso que exige tanta maturidade. Com os autistas, os nossos filhos, os nossos parentes, os nossos assistidos, a gente não vai esperar que eles façam isso sozinhos, porque não vai acontecer. Vai acontecer muito lentamente, se depender só dele, e provavelmente vai ficar falhas que vai trazer sofrimento para ele. E não é porque ele não quer, né? Não é porque ele não quer, ele não tem os instrumentos. Então, é importante que a gente saiba que esse ajuste ele é sequencial. Então, falar sobre as emoções, principalmente com apoio visual, é importante. E dar modelos. Ah, hoje eu não comi bem, eu estou com enjoo, nossa, eu estou enjoado, né? Eu estou com tédio, eu estou cansado, ah, eu estou machucado. O adulto tem que ser o modelo, ser o ator, né? Exagerar nas suas reações para que a criança veja para que ela possa ter modelo, né? Então, assim, falar de preferência com apoio visual, com revista, com desenho, com o que for sobre as emoções para a gente dar nome à emoção. É muita emoção, não é uma ou duas, não. E depois, se possível, dividir, né, o que é a emoção boa, vamos dizer assim, o que é aquela que vai te exigir descanso, o que é aquela que vai te exigir pedido de ajuda, o que é aquela que vai ali ó, no estresse. É que eles usam muito essa questão das zonas, né? Então, eles falam zonas de regulação. Muitas vezes eles dão para as crianças nas escolas aqui os cartõezinhos, ou então eles colocam na parede, né, as figuras, para que a criança aponte quando ela não fala ou quando ela está tão nervosa que ela não consegue falar, para que ela aponte o jeito que ela está. Então, sempre a professora, a instrutora, como é que fala? Acompanhante, está perguntando para a criança como que ela está. E ela sempre vai apontar ou ela vai sinalizar com uma dessas cores, né? Então, aí, se você procurar na internet, deve ser, né? Em português, deve ser zonas de regulação, eu imagino. Ou então esses zones of regulation, que tem tanto modelo, tanto modelo. Então, lá na escola da Milena, por exemplo, tem esse modelo aqui, ó. Então, assim, eles vão lá e vão mostrar, né, que jeito que eles estão.
qual a emoção que eles estão sentindo e como é que eles estão naquele dia, como é que eles estão depois do almoço, como é que eles estão para ir para tal atividade. Nós vamos para educação física agora. Como que você está para ir para educação física? Tem dia que a criança está bem, aí ela está no verdinho, eu estou feliz de ir para educação física. Tem dia que ela não está sentindo bem, não dormiu bem à noite, aí ela vai dizer não estou bem, eu estou no low, estou no azul. E aí a professora, então vamos ver o que a gente pode fazer em vez da educação física, ou então vamos ficar ali na educação física. Então eles fazem ajustes conforme a sinalização da criança. Então, assim, essa zona de regulação é muito, muito comum nas escolas e no processo educativo aqui da Inglaterra. Eu sempre procuro o foco maior, né? Que eu sempre falo, sempre que eu posso, eu falo. Primeiro, ler a minha filha, depois ler a minha filha para a minha filha, então eu preciso dizer para ela que ela tá, por que que ela tá. Até chegar nesse ponto, foi muitos anos de investigação, né? Então, assim, teve momentos muito tensos, né? Teve momentos de muitas dificuldades, teve momentos de muitas crises. Crises que foram... Saiu daquela janela aqui, né? E que foram desafiadoras e que foram difíceis mesmo para mim. E que eu, não, às vezes, não sabia o que fazer. Eu ficava, sei lá, ficava sem ter o que fazer, sem ter como, como, como lidar. Esse aqui foi um caso, por exemplo, né? Eu acho que nessa estávamos no hotel e ela Não gritava. é, Eu falava, filha? não pode. Ela sabia que me desregulava gritando. Por quê? Porque se ela gritasse, as pessoas Você iam vai vir achar pentear o esse cabelo? lugar, Prender a né, franja? diferente, estranho. Então as pessoas iam achar que eu estava batendo nela. Então o jeito dela era esse. Então assim, então assim, em muitos momentos eu precisava dizer, falar, filha, olha, você está nervosa e você está nervosa por isso, por isso e por isso. E o jeito de você é, ficar bem é você respirar, ou a gente sair, ou a gente brincar com água, ou a gente tinha, cada época é uma estratégia diferente. Vamos trazer, né, o, o Furby, ou vamos contar uma história. Então, assim, alguma coisa que ela precisava de sair daquele pensamento fixo, sair daquela confusão que ela estava. Muitos momentos, quando isso ficava muito, muito forte, eu perdi a paciência, né? E aí eram as duas, né, que iam aguentar a consequência, porque aí a crise dela ia durar muito mais tempo. Quando eu brigava, quando eu discutia, quando eu apertava, né, sacudia, para, por favor, de gritar. Era, era sempre muito pior, porque aí ela partia para a autoagressão, ou a autoagressão ou a agressão, né, de coisas preciosas para mim, sempre trazia um desconforto maior. Então eu tive que aprender. E assim a gente foi construindo, né, essa musculatura e essa aprendizagem. Então hoje é a primeira coisa, identificar que ela está, respeitar, porque muitas vezes ela está me dando sinais de que ela está nervosa e eu quero continuar fazendo o que eu estou fazendo, ou sei lá, eu quero, não, deixa eu só terminar essa compra aqui nesse supermercado, não, deixa eu, tô aqui nessa fila, só falta mais 3 pessoas para o caixa me atender, então deixa, não, espera mais um pouquinho, e eu tô vendo que ela está no limite dela, quando eu insisto também, então assim, se eu não tiver ali naquele momento nenhuma estratégia, compensa muito mais eu deixar essa compra para depois, eu entregar ali no caixa e falar, olha, preciso deixar aqui, daqui a pouco eu volto para pagar alguma coisa, mas eu preciso focar nela. Quando a Milena precisa de regulação, ela precisa de mim. Esquece o mundo. Eu tenho que alimentar ela de atenção. Ela precisa de se regular e ela não está tendo elemento interno de regulação. Então ela vem para mim. Eu preciso me centrar nela. Esse é
uma das coisas muito difíceis, até ela ter maturidade para a corregulação. Agora, ela já tem muitos momentos de corregulação. Quando a gente está em casa, que está tudo seguro, que está tudo tranquilo, eu já vou passando essa bola para ela. E ela começa a ficar nervosa. Olha, você está começando a ficar nervosa, você sabe o que isso vai acontecer, você sabe que você vai entrar em crise, você já sabe que você tem essa e essa estratégia. As estratégias atuais é o cheira florzinho, sopra a velhinha, ou cresce a mão e desce a respiração para ela, para a Milena. Funciona muito, ela sabe disso. O que eles chamam aqui de squeeze muscles, que é você pegar ou apertar bem a mão e soltar, ou apertar bem o ombro, traz o ombro junto, cola o ombro na orelha, cola, solta. Cola, solta. Chama squeeze muscle, né? É, e aí, ou então, né? Abraça, solta. Abraça. Essa é outra estratégia. A respiração é essa. O yoga, que ela tem as poses lá que ela sabe que ajuda. Então, assim, cada um vai desenvolver o seu repertório. E aí ela já sabe. Então eu digo: olha, você já sabe, então você vai fazer. Algumas vezes funciona, algumas vezes não, porque a gente está nesse período de transição dela sair da corregulação, eu e ela, para ela se autorregular. Mas ela tem 18 anos. Até 3 anos atrás, não tinha ainda condições de autorregulação. Ela está começando a ter isso agora. Conheço outros autistas que têm 12, 13 anos e que já estão conseguindo se autorregular. Mas, por enquanto, a gente ainda tem muito de corregulação aqui na minha casa. Bom, gente, é isso. Né? Eu sei que é um assunto extenso, não dá para a gente tratar dele assim em uma horinha. A gente começou um pouco mais tarde, né? E eu estou acabando com 15 minutos de atraso, mas estou aqui. Não tenho que sair agora. Se alguém quiser ficar e fazer pergunta ou quiser me mandar pergunta, eu estou aberta para responder. Não sou doutora nessa área, eu sou psicopedagoga, mas eu estudo muito esse tema e eu vivencio, né, todos os dias. Então, assim, mesmo que o meu conhecimento não represente, né, aquilo que você está buscando, talvez eu consiga te inspirar de alguma forma. Então, podem falar. Cris, quero te agradecer, tá? Acho que a Dani quer falar também. Me ajudou muito com o Augusto aqui, né? Me deu várias dicas importantes para esse momento tão difícil que eu estou vivendo com o Augusto, que talvez outras mães também estejam vivendo. Não está sendo fácil, mas eu vi que é possível a gente conseguir coisas importantes, né? Regulação emocional. Foi muito bom para mim. Eu gostei muito mesmo. Quero te Até agradecer porque de a gente não tem coração. opção, né, Lari? Oi? Até porque a gente não tem opção. A mãe não tem opção de desistir. Não, não tem. Então, Veio no menu, o menu da gente não tem opção. O nosso computador não tem essa teclinha. Então, já que a gente não tem como desistir, a gente vai ter que se esforçar para, né, conseguir outras eu coisas. vi outras mães aí falando assim: ah, o pai tem que ajudar. Realmente, nossa, gente, esse é outro menu que tinha que vir junto. Pai tem que ajudar. E a gente apertava lá e o Mas aí pai a gente vai também vinha lembrar que, em aprender com a termos de gente, né? A gente fica difícil regulação, demais. mas a gente Você vai lembrar que, aprende, em o pai termos de desaprende. Mas a gente vai lembrar que, em termos de regulação, é natural que vá com a mãe. Agora, existe uma forma de transição, de transitar, né? De eu passar essa regulação que ela está fazendo comigo para o pai. Mas tem que ter, esse casal tem que ter uma, Sintonia. uma sintonia, sabe? Mas é algo que dá para ser conversado. Olha, deixa eu te falar, não estou dando conta mais, né? As crises, elas, tanto para o autista, Maria Júlia deve saber disso, não sei se ela já entrou em alguma crise na vida, Maju, mas assim, os autistas, eles relatam que eles ficam exauridos depois de uma crise. Eu vejo a Mi, ela fica 2, 3 dias. Se eu tocar nesse assunto em 2, 3 dias, ela desmonta. A gente vê que tira, drena a energia. E drena a energia da mãe também. Então, assim, Nossa, chega uma hora que você tem que falar para o pai assim, deixa eu te contar. Deixa eu te contar sobre crise. Crise drena energia.
conexão, eu tô sem a minha bateria, a minha pilha tá acabando. Eu preciso que você entre nesse jogo junto comigo, porque eu não tô dando conta. Por favor, principalmente no momento de crise, assiste a crise, assiste, fica de espectador para você, com o tempo, começar também a dar conta junto comigo. Porque senão, né, A Paula quer falar, ó. Tá bom. Obrigada, Cris. Muito obrigada mesmo. E, Maravilha. Cris, pode deixar gravado no YouTube? pode. Ah, eu não sei quantos esses vídeos que eu passei, mas pode. A Paula tá com a mão levantada, Larissa. Tem tempo dela perguntar? Tem sim. Pode perguntar, Paula, É uma Dani, pergunta. Jair, Maria. Tem exatamente a ver com como nós, como mães, se a Cris desenvolveu algumas estratégias para desenvolver essa calma necessária, porque nós temos de estar sempre num estado muito de alerta, não é? E muitas vezes ficamos impacientes, não é? Quando temos um horário a cumprir. Se a Cris tem alguma estratégia que a ajudou a desenvolver a calma necessária para lidar com essas situações de crise, que permitem ver a crise, antecipar a crise e acalmar os momentos, acalmar os filhos. Eu fiz a coisa que é mais difícil para mim, assim, em termos de. Primeiro que eu tive que fazer, não tinha opção, né? Porque a Mi, ela partia para autoagressão e as coisas estavam ficando muito difíceis. E eu fiz a coisa que eu acho que é mais difícil para a mãe fazer, que é tirar um tempo para mim. No começo, o meu tempo para mim era a hora que eu ia no banheiro tomar banho. Então, eu tomava um banho longo, eu levava uma revistinha ou alguma coisa que eu gostava e falava assim: quer saber? Eu vou ficar no banheiro meia hora. O meu banho dura 5 minutos, mas eu vou ficar meia hora. Ou às vezes eu acordava mais cedo que todo mundo e eu gosto muito de natureza, né? Então a florzinha, a nuvenzinha, o ventinho, tudo me encanta. Então, assim, pequenas caminhadas em volta dos lugares. Às vezes que eu levava a Milena para a escola, a volta para o meu prédio era 5 minutos de caminhada. Eu voltava num lugar que passava no meio das árvores, perto de um cemitério, e aí tinha aquele tanto de árvore, e eu ficava ali me encantando com os passarinhos. Eu comecei a entender que existe um negócio que chama carregador, sabe? Carregador de celular, sabe? Você precisa de. Eu precisei entender que eu preciso dessa carga. É a coisa mais difícil que tem. Oi, Augusto! E aí, sabe, a gente não se dá esse direito. A gente não se dá. Eu lembro na minha época de uma mãe um dia que colocou que precisava desse tempo, um monte de mãe que vinha criticando, sabe? Ah, porque meu filho não é um peso, não. Porque. Não, gente, a mãe não estava falando que o filho dela era pesado, ela estava falando que ela estava cansada, ela tem esse direito. E aí, para eu entender que eu precisava disso, e assim, eu não sou essa rainha da calma que vocês pensam, não. Eu sou muito mais lenta do que calma. Não sou, não. Eu perco a paciência, eu tenho dificuldade do mesmo jeito que todo mundo tem. Só que eu realmente tenho que entender naquele momento que eu só tenho duas opções: melhorar a situação com a minha calma ou piorar com a minha falta de paciência. Então, sabe? Aí você vai escolhendo tanto, 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 que você acaba fazendo isso automaticamente. Ai, Paulo, eu não sei se isso te inspira, sabe? Talvez porque a gente é tudo Sim, diferente. sim. Eu também tive essa reflexão há um tempo atrás, porque eu ficava muito cansada, exausta, eu chegava e depois acho que acabava por descontar nos eu tenho mais 2 filhos, mais velhos, não é? E tinha muito menos paciência também para eles e comecei a fazer esta reflexão. E agora comecei, cada vez que deixo o meu filho no colégio, o meu filho autista de 7 anos, a primeira coisa que eu faço é ir fazer essa caminhada, encontro lá até é bastante perto do colégio, faço um bocadinho de yoga, e acho que essas coisas estão-me a ajudar a reabastecer para lidar com o dia, não é? Você E sabe pus por isso quê? em primeiro lugar. Naturalmente, a mãe já pensa assim: isso é uma fase, vai passar, vai resolver. Ou então, assim, esse comportamento tá assim, eu aplico essa técnica, resolve. No autismo, não resolve. São coisas que a gente vai ter que lidar ou por um longo período ou pela vida toda. Então, se a gente não se cuidar, não consegue, né? Então, assim, tem fases e fases, é certo, mas a maioria das situações elas vieram para um longo período na nossa vida. Então, haja musculação.
Cris, Oi. oi, desculpa, eu não sei, não estou conseguindo acertar para levantar a mãozinha aqui para falar, mas eu tenho uma pergunta, por favor. Pois não, eu não tô te vendo. Mas É porque se o meu filho entrar aqui no quarto e ele me ver no vídeo, ele não gosta. Ele começa a gritar. Eu acho que ele entende que eu fui para lá. Não sei bem o que ele entende. Aí eu não posso nunca usar a câmera. Uhum. A minha pergunta é sobre aquela estratégia de contar até 10. Recentemente eu comecei a fazer isso, recentemente assim, uns 2 meses já, faz um tempo já. De contar até 10 para ele se acalmar. Aí dá certo, porque para ele tudo é muita disputa. Eu vou ganhar. Se contar até 10 e eu não estiver me acalmado, eu vou perder. Então ele começa a tentar se acalmar, mas porque ele não quer perder. A minha dúvida é, eu estou fazendo um reforço negativo nele, porque eu estou alimentando esse sentimento que ele tem de tudo ser uma disputa? Conseguiu me entender? Consegui. Bom, não tem reforço negativo, né? Você está fazendo a estratégia que você está dando conta e que é possível para você. É, elege as suas batalhas, né? Se a sua batalha nesse momento é essa, use a estratégia que está dando certo, que você dá conta. Deixa para trabalhar essa questão da disputa numa outra hora, né? Tudo a gente trabalha, e cada coisa no seu tempo. Você consegue trabalhar o pavor dele de tela, né? Se você colocar ele na tela por 5 segundos e apagar, brinca com ele de tirar foto e apagar, de fazer pequenos vídeos e apagar, e vai aumentando isso, né? E vai trazendo ele para se ver no vídeo, para ver você no vídeo, e aos poucos ele vai familiarizando. E cada batalha no seu tempo. Na hora que for a hora certa, vai ser a hora de você trabalhar essa questão da competição, né? Fazer joguinhos onde você perde e fica feliz, onde outras pessoas vão jogar junto com vocês, vão perder e vão ficar felizes. Ah, perdi. Meu Deus, perder também não é tão ruim assim. E assim, esse conceito, né, do que é o significado de não ganhar, pode ser trabalhado depois. Agora você tem que fazer aquilo que seu coração está te pedindo para fazer e que está dando certo. Não fica muito preocupada com muitas teorias, não. O coração de mãe sabe Entendi. tanto, né? Se é o que está dando certo, continua. É E só vai mais conseguir incorporar novas estratégias, né? Desculpa, é só porque isso está me afligindo muito ultimamente, porque eu também estou, assim, saindo de uma crise, que eu tenho transtorno bipolar. É bem difícil para mim administrar tudo isso. Então, ele está tendo muitos ciúmes de mim, porque eu estou buscando muita ajuda, assim, agora eu estou achando incrível, eu estou conseguindo assistir a palestra. Então, ele tem ciúme se eu pego o celular, tem ciúme se eu converso com alguém, tem um ciúme extremo. Quando se trata do ciúme, ele não consegue expressar, ele não conhece que o que ele está sentindo é ciúme. Eu não consigo explicar para ele que aquilo é ciúme, raiva, sono, outras coisas eu consigo, nervosismo, mas ciúme eu não consigo explicar nem com figuras, nem com palavras, e eu fico totalmente, me descontrolo também, sabe? Sem saber o que fazer com ele. Na questão do ciúme, teria alguma figura? Não funciona o contato até 10 na questão do ciúme com ele. É bem Não, difícil. não. Nem para você, nem para ninguém. E o contato é Pra 10 ninguém. também, você vai perceber que vai funcionar por pouco tempo, né? É, ciúme, você pode começar com um brinquedo, né? Um brinquedo que ele gosta, e toda vez que você coloca a mão e ele reage, você fala, você tá com ciúme, ou então você tem a coisa que você gosta, quando ele chegar, você fala, ai, eu tenho ciúme, começa a falar de ciúme, começa a mostrar na televisão ciúme, olha, aquele pombinho tá brigando com o outro, ele tá com ciúme da comida dele. E, sabe, a vida vai te dar um monte de oportunidades de começar, porque nada vai ser só com a figurinha, tudo vai ter que ser generalizado. Então, assim, começa a trazer ciúme para a vida, depois que tiver
certo na cabecinha dele que existe ciúme, o que é ciúme, começa a trabalhar ciúme. Ah, que legal poder dividir. Ah, como eu fico feliz quando eu te dou um pedacinho do último biscoito do meu pacote. Ai, como é bom a gente dividir. Agora é hora de você dividir a atenção da mamãe com a titia, porque eu tô conversando com a titia. Eu sei que você tá com ciúme, mas espera. Mas ele já entendeu o que é ciúme. Aí você consegue fazer ele esperar 2 minutos para você conversar com outra pessoa, depois 3 minutos, e assim você vai trabalhando. É sempre importante a gente ter base e a partir dessa base a gente crescer. Se você quiser trabalhar lá de cima de uma vez, não vai dar muito certo, porque ele não tem essa base de conhecimento, essa base conceitual. Mas eu acho que você está no caminho certo, porque você já está conseguindo criar suas próprias estratégias de acordo com aquilo que ele gosta e não gosta, né? Confia mais nesse seu taco aí, nessa sua intuição. Muito obrigada, meu amor. Cris, Você é um anjo. Obrigadão a todas. Beijo. Cris, tem um pedido aqui, ó, para a gente te convidar depois para falar sobre estratégias para crises e birras. Então, o convite está feito aqui em nome de todas as mães, colocar isso aqui no privado, no chat aqui, fazendo esse pedido. E eu quero agradecer a sua presença e dizer para as mães, né, que você está lá no grupo, no Terapia de Mães, que elas podem colocar as perguntas lá no Terapia 2 também, que você vai responder. E não sei se uma outra mãe quer fazer alguma pergunta, e agradecer a sua presença aqui. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Muito, Cris, porque... Muito obrigada, Cris. Maravilha, viu? Te ouvir. Antes eu tinha um jeito para acalmar a Luiz e agora ele é adolescente, não consigo mais acalmá-lo da mesma forma. Então, essa técnica que você ensinou aí de segurar a musculação, soltar, eu tenho certeza que vai ajudar muito ele. Te agradecer, assim, Deixa eu mesmo, te do falar. coração. Procura se informar, procura algum médico ou nutricionista que trabalhe com integrativo. Os suplementos aqui me ajudaram tanto, não é medicamento, sabe? Não sei se é o seu caso, mas assim, aqui na minha casa, né, suplementos, né, que o nosso corpo, de coisas que o nosso corpo deveria produzir e que muitas vezes não produz. Pesquisas a esse respeito. Eu preciso desses, sabe, desses aportes também, porque a adolescência, nossa, como tem sido complicado. E assim, Sim. outra coisa é encher uma rotina de atividades com significação, sabe, para eles, o que é outro grande desafio. Essa necessidade que o ser humano tem de se sentir útil e de se sentir capaz. Então, assim, e ao lado de uma preguiça de adolescente. Então, assim, você entende? Quando você está com muito tédio, quando você está muito sem ter o que fazer, sem ter coisas significativas para fazer, a possibilidade de você entrar em desequilíbrio, em desarmonia é muito grande. Então, assim, é uma outra coisa que eu assim, tento fazer aqui. Né? Não quero, não quero, não quero, mas na hora que faz e eu super elogio e super agradeço, se sente bem. Todos nós nos sentimos bem de fazer um favor, de fazer alguma coisa, né? Agora, por exemplo, vocês estão aqui, obrigada por ter vindo, não sei o quê. Eu estou me sentindo bem. Então, esse sentimento de competência, ele é muito regulador, sabe? Então, assim, se você também puder, né, além de procurar a respeito de suplementos, se você puder também trazer alguma atividade que tenha sentido e que ele se sinta bem fazendo e que seja motivo para ele se orgulhar de que ele tenha conseguido, nossa, isso ajuda tanto. Mas eu sou super solidária a você, porque eu sei o quanto é complicado. Verdade. Obrigada, Cris. Deus te abençoe. Amém. A nós. Não nem para a gente assimilar tanta dica, tem que processar a tarde inteira, né, Dani? Estratégias aí, muita dica. E as mães querem ouvir mais, porque você é uma das palestrantes que elas mais gostam de ouvir, e eu também gosto demais. Então, é uma chance para a gente, né? Gente, obrigada, um beijo, fiquem com Deus, que Deus abençoe todos nós. Agradeço demais o carinho, tá? Tamo juntas.
Tchau, beijo. Obrigada, meninas. Obrigada, Maria Júlia. Boa tarde, gente. Obrigada, Beijo a Dani. todos.